Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia, tá? A gente está aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, né? Falando sobre entendendo a disciplina do jejum. Já deu para você entender que isso é uma disciplina espiritual? Uma maneira de buscar a Deus em humilhação? Cara, a gente precisa colocar isso como uma cultura mesmo na nossa vida. Deveria ser normal para nós jejuarmos. A gente viu diversas passagens bíblicas no Antigo Testamento. Deus espera que o seu povo faça isso. Deus espera. Lá em Joel, uma profecia para esse tempo. Olha, proclamem jejuns. Profecia, lê lá o capítulo 2 de Joel, uma profecia para esse tempo que a gente está vivendo. Mas não é uma questão só de ficar sem comer, mas buscar a Deus com o coração certo. Jejum é uma questão de coração, propósito de coração. A gente tem falado isso aqui. Tá bom? E eu tenho te falado, para que serve o jejum? O motivo principal do jejum sempre será o mesmo, buscar a Deus. Amém? Porém, tem diversos motivos secundários, a gente já falou de alguns aqui, né? No outro vídeo, e agora eu quero passar aqui para o Novo Testamento, para começar a te mostrar que no Novo Testamento, o jejum está muito associado com essa questão de um preparo ministerial. É um preparo, uma busca ao Senhor para um revestimento de poder, para um preparo ministerial, né? Para enfrentar uma batalha espiritual, na ministração do Evangelho. Está muito ligado a isso também, o jejum. O próprio Senhor Jesus, antes dele ser lançado no seu ministério terreno, ele jejuou 40 dias. Já falamos sobre o jejum do Senhor Jesus aqui. Amém, queridos? Então é isso aí. Ele é lançado no seu ministério terreno após o jejum. E a gente vai ver isso, né, ao longo do livro de Atos. Um preparo, um revestimento de poder ministerial. Está muito ligado a isso. Eu quero te mostrar uma passagem que o próprio Senhor Jesus ele fala disso. Presta atenção no Novo Testamento. Olha só, Mateus 17, 20. Né? Deixa eu te contar esse contexto aqui. O menino lá estava endemoniado, tal. Os discípulos tentaram repreender, não funcionou, o demônio saiu, o pai do menino veio falar com Jesus e tal. Olha aí. Jesus foi lá, repreendeu o demônio foi embora. Aí os discípulos foram no particular e perguntaram para ele: por que você expulsou o demônio e a gente não expulsou? Jesus ele deixou bem claro qual foi o motivo, olha lá. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Então preste atenção nessa passagem aqui. O motivo não foi falta de jejum. O motivo foi uma fé que não estava aperfeiçoada. Não é fé pequena no sentido de tamanho. Vou dizer de novo. Não é no sentido de tamanho. Jesus está falando que a fé deles não estava completa, aperfeiçoada. Porque se fosse tamanho, Jesus está se contradizendo. Porque depois ele diz, ó, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Então como é que uma fé pequena não resolve? Depois ele diz que uma fé como um grão de mostarda que é pequenininho resolve. Você está entendendo? Então não é questão de tamanho, muito ou pouca fé, é questão de tamanho, uma questão de duração. Da fé está ligada, está ativa, está aperfeiçoada. Então o motivo que eles não conseguiram expulsar o demônio foi a pequena fé, a falta de fé. Num versículo anterior aqui diz até da incredulidade. Jesus corrige até a incredulidade. Jesus se admirou da incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Preste atenção. Jesus estava dizendo aqui que estava faltando fé, de uma ausência de fé, de crença, de certeza. Você percebe? Então esse foi o problema. Mas no verso 21, Jesus faz um comentário legal, olha só. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. O problema foi falta de jejum? Não. O problema ali foi aperfeiçoamento de fé, a questão de fé, que precisa estar na prática também. Mas de alguma maneira Jesus está dizendo que o jejum contribuiria para isso. É isso que a gente precisa entender. É o que eu estou falando. No Novo Testamento, sabe, tem muito esse aspecto do jejum. Ele está voltado ali para uma questão de preparo ministerial para a obra de Deus, para a gente fazer o serviço do Senhor. Ele nos auxilia nisso. Ele nos deixa, sabe, o nosso espírito mais fortalecido, a nossa fé mais aperfeiçoada, porque a gente mata a carne. Porque a fé, né, ela é inativada, posso dizer assim, anulada pela dúvida. A dúvida é uma coisa da carne.
Então, quando você está jejuando, você está botando a carne no lugar dela, a sua fé fica mais aperfeiçoada. É isso. Mas não foi falta de jejum aqui. Aqui foi falta de fé. Então, não pode faltar fé, sabe? O jejum também deve ser praticado. É o que Jesus está falando aqui. Para que a gente esteja sempre pronto. Amém, querido? Você está conseguindo entender? Então é isso aí. Fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente dá continuidade. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.